Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de volta, bloco 2, estamos falando sobre a porta estreita, estamos falando sobre a porta larga, e olha só, estamos aqui de novo com o nosso oráculo, estamos aqui com o 04, e como nós já falamos, justificamos aqui, o nosso sexagenário não está aqui entre nós, porque ele agora está fazendo Niver, e porque ele está fazendo Happy Birthday, ele não está aqui conosco, ele está lá, comendo o seu bolinho, a sua coxinha, a sua esfirra do Habib's, e nós estamos aqui trabalhando duramente para que você possa ser enriquecido na palavra. Muito bom, Paulinho, estamos aqui de volta, Xandão, e nós estamos falando a respeito, então, da porta larga e da porta estreita. Paulinho, eu vou te fazer uma pergunta provocativa e vou rolar a bola para você. Todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é uma verdade ou é uma mentira? Eu sei que nós já falamos aqui a respeito de uma das parolas nossas, a respeito de alguns trocadilhos, alguns ditados aí, mas será que de fato, de verdade, essa fala, ela está errada? Como que ficaria aqui o grande trono branco? Como que ficaria aqui, então, o tribunal de Cristo? E aí, agora é com você, meu amado. Obrigado, meu querido. Ô Will, antes de eu responder a sua pergunta, eu só quero fazer uma observação sobre o Arthur. Você mencionou, você insistiu, né, assim como no primeiro bloco, que agora ele está lá comemorando, né, o aniversário dele, a maioridade dele, né, a melhor idade dele, né, e ele está lá comendo coxinha, esfirra, risoles, né, bebendo refrigerante quente sem gás, né, comendo aquele bolo de glacê por cima. Cara, e nós não fomos convidados para isso. Eu só consigo pensar em um desejo do meu coração, tomara que dê azia. Sabe, eu não consigo pensar em outra coisa senão isso. Não, mas porque eu não fui convidado. Não, calma. Tira esse rancor do coração. Mas com amor, com amor. Não, com amor, certeza, tá? Com amor. certeza ele está tomando aquela Dolly Guaraná, Dolly. Ele está lá agora. Aí nesse momento Exato. Aparece aquele carinha, aquela coisinha. Sabe? Dançando, aquele negócio estranho. Ô Will, mas vamos lá, você me fez uma pergunta séria e eu vou responder de forma séria. Todos os caminhos levam a Deus? Definitivamente sim. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não significa que todos os caminhos levam à salvação. E aí a gente tem uma séria diferenciação. Né? É uma mente brilhante mesmo. Né? Eu acho que a gente devia mudar de nome. Né? Mas, enfim, a palavra ela fala, né? Você tocou no grande trono branco. Se a gente pensar os últimos capítulos de Apocalipse, a partir do capítulo 19, a palavra ela vai deixar claro que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Né? Isso, quando a palavra fala todo, ela pressupõe que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Aqueles que receberão do Senhor o convite, né, que foi citado pelo Xandão ali no final do primeiro bloco, né, vinde benditos de meu Pai, ou aqueles que vão ouvir uma palavra de expulsão, dizendo assim, ó, não te conheço, né, aqui você não é bem-vindo, vai para onde há fogo, enxofre, choro e ranger de dentes, né? Porque nada mais coerente do que nós recebermos a paga segundo aquilo que nós fizemos enquanto estivemos aqui. Isso é o que a palavra vai deixar claro para nós. Então, sim, todos os caminhos levam ao Senhor. Todas as portas largas ou estreitas,
elas vão levar ao Senhor. No entanto, a salvação não, né? Porta larga, então, a gente pode classificar ela como um atalho extremamente perigoso, extremamente para o qual a gente deve ter um extremo alerta, né? Sabe, aquele sinal de advertência aceso o tempo inteiro diante de nós, porque, afinal de contas, esta porta larga ela está apresentada à nossa frente o tempo todo, né? Na oração do Pai Nosso, a gente falou acerca disso, né, em uma destas parolas da série sobre o Sermão do Monte, a gente falou sobre a oração do Pai Nosso, e ali nós temos um pedido que, no fundo, se a gente for traduzir ele para esta advertência que Jesus dá, seria o livra-nos, né? Não nos deixes entrar pela porta larga, né? Que seria o não nos deixes cair em tentação. As tentações o tempo todo elas se apresentam para nós, né? As tentativas de fazer a gente errar a porta, errar o caminho, o tempo todo elas se apresentam para nós, né? O tempo todo elas se levantam diante dos nossos olhos, elas se esfregam a nossa cara para que a gente, de uma vez, de uma forma ou outra, caia, né? No sentido de errar o caminho, de sair daquele que é o caminho verdadeiro. Agora, Marcos capítulo 8, verso 34, a palavra diz assim, ó, você quer ser meu discípulo? Jesus dizendo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Se eu estou seguindo Jesus, obrigatoriamente é ele quem está ditando o meu caminho, é ele quem está ditando os meus passos, né? E o Senhor, ele não tem outra forma de ditar os meus passos senão pela sua palavra. Salmo 119, verso 105, que a gente conhece bem, diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Então essa é a forma que o Senhor tem para guiar os nossos passos, através daquilo que ele diz, através da sua palavra. Jesus, ele vai nos guiando à medida que a gente conhece a palavra. À medida que a gente conhece a palavra, nós somos livres de cair em tentações. À medida que a gente não cai em tentações, a gente preserva-se nesse caminho. Voltando ao assunto disciplina, lá do primeiro bloco, a gente preserva-se nesse caminho, ou seja, não somos assediados ou não caímos no assédio dos atalhos que se apresentam para nós todos os dias. E aqui eu vou abrir uma margem, quem sabe depois a gente volta nela, mas atalhos que se apresentam a partir de teologias de facilidades, a partir de pregações de facilidades, através de formas mentirosas e fraudulentas de servir a Jesus, através de Jesus genéricos que a gente vê hoje, né? De Jesus que são invenções que vão pegar de tudo quanto é pensamento, de tudo quanto é cultura, inclusive um pouquinho de Bíblia, né? Mas isso é assunto para a gente desenvolver depois. Eu só queria entender por que o Xandão estava rindo aqui assim, no cantinho aqui, eu não entendi direito. Ele lembrou de uma piada. Você é cara de pau, Wilson. Um assunto tão sério sendo tratado aqui. Por isso mesmo, cara. Eu tô aqui ouvindo o Paulinho pensando em algumas coisas, aí eu vou ler o que você escreve ali. Depois você vai ler, para as pessoas entenderem. Você sabe o que eu fiquei pensando? Eu estava ouvindo o Paulinho falar, né, dos atalhos. E olha que interessante, assim, ele termina esse versículo 14, presta atenção nisso. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Quer dizer, poucas pessoas sabem como é que tem que percorrer esse caminho. E a gente dá ouvido para tanta gente, e aí é costume a gente falar assim, olha, não precisa de tudo isso não, né? Você tá muito radical, você está muito extremista, ou, né, dependendo do que a gente estiver fazendo, as pessoas, isso aí não pega nada, fica tranquilo, Deus é amor, ele conhece seu coração, né? São algumas frases que a gente ouve, e aí de outros irmãos que provavelmente conhecem o caminho, falou, irmão, se conserta, né? Muda a tua vida. Esse a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir o caminho da facilidade. E o que me chamou a atenção é isso. Poucas pessoas sabem qual é esse caminho. Então, a gente precisa também selecionar quem nos aconselha. Quem a gente muitas vezes está ouvindo
e que tem um discurso que vai acalentar o nosso coração, né? Os mestres, né? Os que a gente reúne para que a sã doutrina muitas vezes está fazendo coceira no nosso ouvido, e a gente vai pegar alguns mestres aí que vão falar algo doce para a gente ouvir, né? E quando Salomão pergunta para Deus, né, se o céu se cerrar, se o Senhor não fizer mais chover, né, na inauguração do templo, e se as coisas mudarem? Deus falou assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar, orar, se arrepender, quer dizer, Deus já dá o caminho que deve ser feito, já que a gente está falando de caminho. Então, é sempre esse o caminho, né? Sempre o caminho do arrependimento, da mudança, e muitas vezes a gente está pegando os atalhos, ouvindo conselhos de pessoas que não conhecem esse caminho, e que vão falar, cara, não se preocupa, Deus te ama. E a pessoa até está falando uma verdade, na segunda parte. A primeira, não se preocupe, é onde ela está te enganando. Não se preocupa sim. Né? O que você precisa mudar? Precisa renunciar um pouquinho mais, tal. Então, o que me chamou a atenção antes dessa piadela foi justamente esse, que são poucos que encontram esse caminho. Então, a gente tem que selecionar, né, quem realmente está nos aconselhando. E aí eu queria só deixar uma experiência que eu tive bem rápido. Um dia eu sonhei que eu tinha que ler um livro cristão de libertação, tal. Mas era muito interessante. Eu vi a capa do livro, e em cima da capa do livro eu vi uma folha da Bíblia. Era como se ele estivesse dentro da Bíblia e uma folha por cima. Mas na hora que eu acordei, entendi. Eu vou ler o livro, mas eu tenho que estar com a Bíblia do lado para estar acompanhando tudo que aquele escritor escreveu. Então, muitas vezes é isso. As pessoas nos dão um conselho que vão contra a palavra. Quando Deus fala assim, não, olha, a palavra já, quem é o maior conselheiro, né? É Jesus, então vai pela palavra. Você pode ouvir o irmão, né, na multidão de conselhos da sabedoria, mas toma cuidado, porque muitas vezes um deles, ou dois, ou vários, podem ser contra a palavra. Isso que você está falando, né? Você vai pegar o apóstolo Paulo dizendo, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Você vai ver Salmos 1 dizendo sobre se assentar à roda dos escarnecedores. Aí você começa a ver a respeito de como essa questão pode nos influenciar. Agora, um dos pontos aqui, a gente falou muito sobre a questão do caminho, que é largo, o caminho que é a porta que é larga, e Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a porta. Então, ele está dizendo que existe uma forma verdadeira para que a gente possa caminhar aqui. E aí, quando nós estávamos falando a respeito, que para mim, Paulinho, eu entendo que quando Jesus está falando sobre isso daqui, ele tem até um aspecto escatológico aqui, porque ele está apontando de fato e de verdade para a questão do Tribunal de Cristo, né, e do grande trono branco, porque ele está apontando aqui, dizendo, olha, se você seguir o caminho que é a porta estreita, você vai se chegar no Tribunal de Cristo, ou seja, você vai seguir o caminho, porque lá na frente você vai ter uma vida de renúncia e ali você vai receber seus galardões. Agora, se você seguir pela porta estreita, pela porta larga, saiba de uma coisa, você está pegando o atalho, né? E pegando o atalho, você não vai estar escrito no livro da vida, e você não estando escrito no livro da vida, você vai para o grande trono branco, e no grande trono branco é onde você vai ser julgado e precipitado no inferno, né? E o inferno aí é Gena, né? E aí coça, assim, absurdamente para fazer a piadinha, que não vou fazer aqui a piadinha, mas quero deixar claro para você aqui que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a respeito de que, sabe, nem todos os caminhos, de fato, levam à salvação. Porque, de fato, de verdade, o que nós estávamos falando aqui é que, quando nós estamos falando sobre a parte de que todos os caminhos levam a Deus, nós estamos falando o seguinte, olha, cuidado, muitas vezes você está pegando um atalho, e esse atalho, ele vai te levar para a perdição, e a perdição vai te levar para o lago de enxofre, né? O lago de fogo, de enxofre. E eu estava dando aula essa semana sobre
princípios elementares de Hebreus capítulo 6, e falando sobre o juízo eterno. E quando você vai falar do juízo eterno, eu acho interessante, porque a palavra que vai dizer sobre inferno em Apocalipse não é o Sheol, não é o Hades, lá ele vai falar sobre Gena. E Gena é um local, né, próximo de Jerusalém, onde na antiguidade os homens queimavam as crianças, né, a Moloque. Ali era um lugar onde se jogavam os cadáveres, ou seja, ali era um lugar de um cemitério. E o cheiro era tão horrível, porque para queimar tudo aquilo, eles mantinham um fogo aceso, e para manter aquilo aceso, mantinham-se com enxofre. Então, Jesus ele está fazendo uma comparação. Olha, o inferno, o Gena, ele é dessa forma. Então, sabe, a gente não quer trazer, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, nós não queremos trazer um peso sobre você, mas nós queremos trazer, de fato e de verdade, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25, né, que nós não devemos deixar de congregar, porque é no congregar que a gente vai ser admoestado, nós vamos ser exortados, nós vamos ser trazidos para perto, e é no trazer para perto que há o conserto, que é o ajuste, que é o processo de santificação, né? E Jesus está falando sobre isso. Então, ou seja, se eu quero ter uma vida de abundância, se eu quero ter uma vida plena, uma vida de Deus efetivamente ativa na minha vida, eu tenho que ter uma vida de renúncia. Eu tenho que ter uma vida de abandono, de abrir mão, de ceder, porque senão nós vamos estar andando aí para a porta estreita, e é bem complicado isso, né? Ou para a porta larga, né? Para a porta larga. Porta larga. E olha só, o convite à porta estreita, né, no versículo 14, ele fala: estreita é a porta e apertado é o caminho, né? Então, a despeito daquilo que a gente já falou sobre o entrar, né, sobre o tempo verbal no texto original do entrar, aqui há uma predisposição acerca de um caminho pelo qual o tempo todo eu vou precisar passar com atenção, com cautela, né? Um caminho largo, por um caminho largo eu não preciso de tanta atenção como por um caminho estreito, né? Eu vou usar um exemplo assim bem chulo. Quando eu namorava com a Flávia, né, nós temos 20 anos de casados. Quando eu namorava com a Flávia lá atrás, uma vez na frente da casa da Flávia tentaram roubar meu carro, né? E eu e meu sogro vimos uma movimentação e descemos lá e demos um chispa no bandido, né? E aí, a partir daquele dia, meu sogro ele disse assim: coloca o carro para dentro quando você vier para cá. Falei, tranquilo. E a garagem, né, da casa do meu sogro era bem grande, assim, bem funda e muito estreita, né? E aí eu me lembro que eu entrava com o carro assim bem estreito para poder deixar o carro ali em cima, né, para chegar em um lugar onde havia um espaço tranquilo para eu poder abrir as portas e transitar por ali, né, e depois entrar no carro e sair. E era tão estreito que, dependendo do carro, né, meu pai trabalhava com agência de carro, então cada semana eu estava com um carro. Dependendo do carro, eu tinha que ir com muita cautela, dobrar sabe quando você coloca o retrovisor para dentro, né, para não ralar, porque era muito estreito, tinha que ir com muita atenção. Contraponto. Hoje, na minha casa aqui, pelo portão da garagem, né, passa 3 carros de uma vez, né? E um dos meus carros eu deixo ele bem na ponta, assim, bem encostado na parede, e o carro do dia a dia, né, a gente entra com ele que a gente nem olha para onde a gente está indo, né? Entra com toda tranquilidade, porque a gente tem espaço, né? Então nem olha, às vezes é até um pouco negligente e tudo mais.
O caminho estreito, ele pressupõe, ou ele requer de mim mais cautela, mais atenção, mais cuidado, mais, enfim, algum zelo, né? Ele pressupõe de mim o medo de errar, ou a cautela para não errar. Ao mesmo tempo, né, a necessidade de acertar para que não haja um acidente, né? Então, na vida cristã, esse caminho estreito, ele vai pressupor de nós esse extremo estado de alerta constante para que a gente não erre. O caminho estreito, ele pressupõe isso, né? Esse constante estado de alerta para que eu não caia em uma condição, em uma posição de risco, né? Não entre em uma condição de risco, né? De equívoco e de acidente, no final das contas. Não, é exatamente isso aí, né, Paulinho? E muitas vezes, se a gente olhar para as pessoas que procuram estar nesse estado de alerta que você disse, sabe, com mais atenção, muitas vezes elas vão ser taxadas, né, ridicularizadas até por outros irmãos. Já é pelo mundo, isso é fato, mas muitas vezes os outros irmãos é que vão estar nos taxando, né, de religiosos, tal. E enquanto você falava, fiquei pensando nisso, os bereanos, né? E os bereanos, o que Paulo estava pregando? Eles iam lá confirmar o que eles são. Então a gente vê assim, um evangelho que muitas vezes as pessoas não concordam, mas as pessoas também estão recebendo eles com uma facilidade, sem ao menos abrir ali e deixa eu ver se isso é o que o texto está falando. Exatamente isso. E aí é perigoso porque a gente está vendo que a gente está indo para o fim dos tempos. Quando a gente começa a olhar, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Até preguei esses dias na igreja, falei, há 20 anos atrás, nós não entendemos alguns versículos que hoje está ficando cada vez mais claros. Né? Quando Jesus fala que a volta dele seria como nos tempos de Noé, as pessoas estavam se casando, dando-se em casamento e tal, e aí a gente pensa no dilúvio, né? Há 20 anos atrás a gente pensaria, poxa, né? Era um Deus no Antigo Testamento, no Novo é outro, mas olha para a sociedade de hoje. Quando você olha para a sociedade de hoje, a gente está ficando parecido com o dilúvio, estamos ficando parecido com Sodoma e Gomorra, a gente está tendo que provar que a grama não é verde, não é isso? A gente está tendo, tem coisas que você fala, cara, está ficando absurdo, né? E a gente está vendo então que esse caminho está cada vez mais largo, e o caminho estreito, ele é realmente cada vez mais estreito, porque você vai ter que negar várias coisas justamente porque a salvação está cada vez mais próxima. O Senhor citou para a gente não deixar de congregar, porque está chegando o grande dia. É por isso que a gente não deixa de congregar. E aí eu estou, né? Mas o que as pessoas falam? Qual que é o caminho mais largo? Não, eu busco a Deus na minha casa. Esse talvez seja um excelente exemplo aí, né? Eu busco a Deus em casa, não busco em casa, mas é para não deixar de congregar, né? E é uma direção profética, apostólica, né? Uma direção para a igreja. Mas aí as pessoas, poxa, outra coisa que eu li nas redes sociais é que está difícil, as igrejas estão difíceis porque não prega a verdade. E aí a minha vontade era escrever exatamente esse texto aí, mas a verdade que manda você congregar, você também não está vivendo ela. Então a gente precisa realmente assim dessa atenção toda, não olhar para aquilo que as pessoas estão falando da gente ou das pessoas que estão procurando andar por este caminho, não se preocupar por isso, porque Jesus fala já que a gente ia ter perseguição, que as pessoas iam mentir a nosso respeito por causa do amor ao nome dele, né? Então acho que é bem isso, ter uma grande atenção, porque a gente está vendo esse momento da Terra se afunilando. E está acontecendo em todos os continentes, ou pelo menos na maioria deles, né? E a gente está vendo que daqui a pouco, né, e o senhor citou o grande torno branco, a gente está indo para uma parte apocalíptica aí da gente ter um grande líder mundial. Então, se a gente não ficar atento a essas coisas,
e achar que o caminho é largo, a gente vai botar, não sei, a gente não sabe se é um chip, se é uma tatuagem, a gente não sabe o que é. A gente, não vou, se eu não tiver na mão, se eu não tiver na testa, tal, eu não vou comprar as coisas. É o que a Bíblia diz, para não ter, né? E as pessoas vão acabar indo pela facilidade, mas o final não é a vida, né? Poxa, hoje o Will tá fazendo o papel do Arthur aí no meio da tela, eu vou fazer o papel do Will aqui agora e vou dar um fundamento bíblico aqui. Ele vai pegar uma Bíblia diferente. Se você pegar uma Bíblia diferente, lá pega uma outra versão. Não, peguei uma tradução aqui. Gálatas, capítulo 1. Olha, tudo que você falou, Xan, tudo que você falou. Paulo, ele diz assim, ó, a partir do verso 5. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Por acaso, procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está alertando a igreja da Galácia, e esse alerta ele cabe muito bem para nós nos nossos dias. Primeiro, acerca de um pseudo-evangelho sendo pregado. Segundo, acerca de um desejo exagerado de agradar pessoas a despeito de desagradar ao Senhor, né? Custando o preço de desagradar o Senhor. Cara, aqui é uma leitura de porta larga, de caminho largo pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, ou quando ele fala acerca de um evangelho, né, de pessoas que gostam de se sentir agradadas pela pregação, mas que, na verdade, Paulo está dizendo, isso é perturbação. Paulo está dizendo para os Gálatas, ei, não caiam nessa... Até o Ei é do Wilsinho, né? Eu falei que eu tô fazendo o papel dele, até o Ei é dele aqui. Ei, Paulo ele está dizendo assim, ó, essas pessoas que vocês acham que estão agradando vocês, no fundo, elas estão perturbando. Elas estão arrancando vocês do caminho correto, arrancando vocês do caminho verdadeiro. Como? A partir de um evangelho que agrada, a partir de um evangelho onde todas as coisas são bonitinhas, a partir de um evangelho cheio de relativismos, que corrobore as suas preferências, que não te confronte. Deixa eu colocar um ei aqui de novo. Ei, Jesus não tem compromisso com o teu bem-estar. Jesus tem compromisso com a tua salvação. E a salvação, ela vai custar, às vezes, um punhado de renúncias. Billy Graham, ele dizia assim, ser salvo não custa nada, mas permanecer discípulo custa tudo. É o caminho, né? É o caminho que Jesus propõe lá na porta estreita. Ele diz, a porta é estreita e o caminho é estreito. O caminho, ele vai exigir de mim ir prestando atenção. Sobretudo, prestando atenção em quê? Em que evangelho eu estou me baseando? Sobre qual palavra eu estou caminhando? Né? E aí, no final das contas, Paulo ele diz assim, por acaso eu procuro o favor dos homens? Eu procuro agradar homens ou eu procuro agradar a Deus? Né? Se o meu evangelho, o evangelho que eu vivo, ele está me agradando muito, né? Ele está me levando só por caminhos agradáveis e não me levando a tomar decisões que às vezes vão confrontar o que me agrada, então tem alguma coisa errada aí. Então tem algum problema aí. Muito provavelmente eu posso estar caminhando no caminho errado, na vereda errada. Se está largo demais e eu não tenho que prestar atenção, eu não tenho que tomar cuidado com sinais de advertências que vão aparecendo no caminho,
então tem algum problema aí, né? E muito provavelmente eu estou em um caminho equivocado, né? Agora, se há confronto, se há valores que eu encontro o tempo todo confrontando valores pessoais e colocando-me em uma condição de renúncia, em uma condição de escolha, em uma condição de pedido de perdão, de arrependimento, de quebrantamento, ok. Estes sinais são os sinais do Evangelho. O Evangelho, não à toa, o Evangelho começa com a ordem de arrependimento, porque ele começa fazendo com que eu olhe para mim mesmo e percebendo aquilo que eu fiz ou eu faço e que me distancia do Senhor, e alertando a mim, é necessário conserto, é necessário ajuste, é necessário mudar a rota, é necessária a conversão. Muito bom, pessoal. Foi muito bom a gente ouvir tudo isso, essas verdades. E sabe de uma coisa, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, sabe, o salmista, ele diz assim, que ele ora ao Senhor dizendo, Pai, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me deito e me levanto, sabe? Eu recomendo que você, nesse momento, faça essa reflexão. Que caminho que você está caminhando? Qual é a porta que você está entrando, né? Para que, de fato e de verdade, você possa experimentar aquilo que, de fato e de verdade, o Evangelho está sendo proposto. Muito obrigado, Paulinho. Foi muito bom estar com você. Xandão, direto de Auroraville. Xandão, estou com saudade do Jocas. Fica a dica. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, curta o nosso canal, compartilhe. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. E se você gosta do formato mais podcast, mais estiloso, você pode ter ali a gente no Spotify, você pode ter a gente no Deezer, também no Amazon Prime, Amazon Music. E se você gosta daqueles cortezinhos mais maneiros, estamos também no TikTok, né? Siga-nos e compartilhe. Como eu disse no primeiro bloco, a palavra diz lá a Tiago, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Então não peque. Compartilhe com os teus amigos, com os teus vizinhos e até com os teus inimigos, os paroleiros. Porque quem sabe assim você vai herdar um galardão simplesmente por compartilhar essa página. Xandão, muito obrigado. Paulinho, muito obrigado. E eu me lembrei de algo, já que estávamos falando sobre o caminho. Certa vez, o nome desse canal poderia ser No Caminho. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.